No fim, eu estava certo e agora só resta fazer o L. Faz o L! Não só tivemos o lançamento do capítulo 97 de Shumatsu, com confirmações que concretizam muita coisa que eu já falei, como também o capítulo novo do spin-off que nos mostra feitos tão absurdos quanto. Muita gente não poupou esforços em nerfar Shumatsu, tentando ao máximo encontrar formas de refutar pontos explícitos no mangá, mas agora sim, o autor mostrou como minha interpretação a respeito dos eventos passados esteve correta, e agora, com os novos, se mostra definitiva. Obrigado a todos que estão acompanhando meu canal até hoje, em meio a tanta coisa que já aconteceu, e hoje teremos uma grande satisfação em ver como o autor confirmou tudo que eu sempre falei aqui no canal. E na verdade, muito mais, pois os feitos que vimos ultrapassam a minha escala anterior de poder do verso, e se vocês querem saber mais desse assunto e gostam desse tipo de conteúdo, peço que já deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Caso queiram receber vídeos adiantados e outros benefícios, vocês também podem se tornar membro por apenas R$5, o que também apoia em muito meu trabalho por aqui. E vamos ao vídeo. Para começar, vamos falar dos deuses primordiais. Anteriormente, no mangá, havia sido afirmado. Eles são a origem do universo, o início de toda a criação, que um dia já foram governantes do mundo inteiro. O poder dos deuses primordiais era tão grande que eles se autodestruíram. Após o último capítulo, foi revelado que uma parte dessa história é uma mentira. Existiam 88 deuses primordiais que criaram o paraíso e a terra, que são as camadas de Valhalla e Midgard. No caso, 2 universos, destacando que Midgard é o universo humano e Valhalla foi afirmado ser um universo pelo Buda, assim como já apresentou o céu estrelado e foi retratado equivalente às outras camadas. Outros deuses foram nascendo, e Yggdrasil decidiu destruí-los, sendo apoiado por 7 primordiais, enquanto os 77 restantes foram contra. O que deu início a uma guerra onde 77 deuses primordiais estavam sendo solados facilmente pelos pilares, até que os primordiais restantes decidiram selar eles, que antes disso depositaram suas divindades em um tesouro como médium e jogaram por aí. Isso tudo basicamente confirma que os deuses primordiais são universais, já que criaram 2 universos e pelo menos um espaço-tempo, considerando que nunca foi implicado até o momento que Valhalla e Midgard são separados pelo espaço-tempo, e que não existia absolutamente nada antes dos primordiais, que deram origem a tudo. É bom destacar que, diferente do que alguns estão falando por aí, todos os deuses estiveram envolvidos na criação, enquanto alguns acreditam que poderia ser apenas um deus específico simplesmente para usar de argumento que é um hacks de criação do personagem e não escala a ninguém, o que é contradito pela citação. Além disso, mesmo se isso fosse verdade, e fosse criação de um único ou um personagem desempenhasse um papel maior no feito, esse seria o Odin, já que o mesmo é o deus da criação. E vemos como isso escala ao físico quando o deus que encontrou o tesouro sagrado de Odin precisou resistir ao poder fluindo em seu corpo. Além disso, os deuses sempre trataram como criação igual a destruição. Na primeira vez que falaram sobre os deuses primordiais terem criado tudo, o Corvo também fala que eles iriam destruir tudo se existissem como uma interpretação baseada na criação deles. E como eles pensavam que Zeus tinha criado tudo, tinham afirmado também que ele poderia destruir tudo baseado nisso. Independente dessa história ser ou não verdadeira, a capacidade de destruir não faz parte das histórias e a interpretação deles de que criação igual a destruição. Se criou, pode destruir. Além disso, diferente também do que outras pessoas afirmam, isso não é um feito multi-galaxy, e não pode ser repartido em 82 pelo simples fato de que envolve a criação de um espaço-tempo universal. E diferente de um feito de criação de um espaço, criar um espaço-tempo universal em 88 personagens ainda seria um feito universal mais para cada um. Isso é basicamente um feito explícito e inegável que poderia trazer o fim ao negacionismo em relação aos níveis de poder de Shumatsu. Muita gente se esforçou ao máximo para negar muita coisa explícita que já tínhamos no verso, mas felizmente, o autor decidiu concretizar com novos feitos e mostrar como tudo isso sempre esteve correto. Apesar disso, por que esse feito dos deuses primordiais escala os personagens do Ragnarok? Bom, é simples e temos 2 maneiras de fazer isso. A primeira é através do Izanagi, que é um dos deuses primordiais envolvido na criação de 2 universos e que não foi selecionado para o Ragnarok. Sendo que os deuses selecionados são os mais fortes dos céus, escalando basicamente todos os deuses e humanos que bateram de frente com os deuses acima de um primordial. A segunda maneira é através do Odin, que é um deus que suportou o poder de um dos pilares, um dos primordiais mais fortes que existem, e é um participante do Ragnarok.
A menos que acredite que um peteleco dele exploda todos os outros deuses e humanos do Ragnarok, isso escala a todos, como por exemplo Zeus, que possui o ataque mais poderoso, sendo que Odin resistiu ao próprio poder. E pela terceira lei de Newton, para resistir a uma força é necessário aplicá-la em direção oposta. Como eu disse, isso concretiza algo que já era explícito na obra. Já tínhamos, por exemplo, a citação explícita do Zeus ser capaz de destruir Valhalla, rajunta num feito multigálaxy de destruir metade de Rohirrim, uma camada equivalente ao paraíso e o universo humano, as citações de Shiva ser o deus da destruição do universo, capaz de criar mundos e destruí-los, sendo afirmado também que ele de fato possui o poder para manter o título de deus da destruição do universo no anime Chibi, que é literalmente chamado de trabalho original pelo próprio autor da obra, o que implica que é igual ao mangá, além de várias evidências do anime ser canon, como na entrevista em que o diretor afirma. Tentamos ser fiéis ao material de origem nesse aspecto. É o mesmo com a ação. Cada personagem tem uma espinha dorsal emocional que influencia muito sua luta. Isso está ligado ao apelo da história, que tem um lado emocional que existe além do choque de golpes. Além disso, temos outra entrevista que deixa ainda mais explícito como o anime é canônico, com a confirmação do diretor. Eu me certifiquei que o anime não saísse do caminho do mangá original. Como mencionei antes, tentei incluir coisas que mais me empolgavam ao ler o mangá e deixá-las intocadas. Eu sempre tive consciência de fazer o anime o mais próximo possível do mangá. Embora os autores originais tenham verificado o enredo, o storyboard e as configurações dos personagens, fique grato por ter a liberdade criativa também. Consegui fazer praticamente o que eu queria porque os autores entenderam que o mangá e anime têm maneiras diferentes de expressar as mesmas cenas. Ou seja, além da direção do anime torná-lo o mais fiel possível ao mangá, também tiveram a supervisão do autor e tudo mais. Lembrando que eu vou deixar os links de entrevistas na descrição. Interessante que além de chamar os chibis de trabalho original como mencionado anteriormente, o autor também afirma que é uma retrospectiva dos eventos no anime, que como mostrado através das entrevistas, é 100% canônico, validando citações como essas, e outras como a afirmação de que Zeus possui como arma divina raios capazes de destruir o universo inteiro, demonstrando vários outros feitos e citações universais que já tornavam esse nível explícito e que eu explico melhor em outros vídeos como esse. Porém, apesar de a obra trabalhar com isso desde o início, ainda podemos ver pessoas se esforçando ao máximo para apenas negar, como podemos observar nesse vídeo, que vou deixar na descrição para quem quiser ver depois. E tudo isso em vão para o autor confirmar algo que, na verdade, já estava bem estabelecido. E apesar de não necessitar dessa confirmação, não só torna muito mais consistente, como também aumenta a escala do verso. Além disso tudo, temos também o mais recente feito da spin-off do Apocalipse dos Deuses, que conta a história após terem anunciado Ragnarok e os deuses lutam para decidir quem será o próximo lutador. E temos um feito físico absurdo do Atlas sustentando o céu com sua imensa força física. Como podemos ver, o autor de Shumatsu nos deu nesse final de ano uma enxurrada de feitos novos, parecendo até que queria corroborar com o meu ponto. Mas, na verdade, é muito mais simples do que isso. É algo que já estava premeditado na obra, onde foi necessário muito esforço de certas partes para não entender. De qualquer jeito, isso é tudo que eu tinha para falar sobre os novos feitos, e como em todo vídeo de Shumatsu as pessoas fazem os mesmos questionamentos, vou deixar alguns trechos de um vídeo meu respondendo tudo isso. Quem não quiser assistir, pois já viu anteriormente, pode finalizar por aqui. Mas quem quiser ver de novo ou ainda não chegou a assistir, ficarei muito grato por assistirem o vídeo todo. E ficamos por aqui. Primeiramente, vamos falar sobre o primeiro argumento. Os deuses poderiam perder para meros humanos. Isso significa que eles são fracos? Bom, temos duas formas de explicar essa questão, e a primeira seria um problema na forma como se interpreta humanos na ficção. Você poderia limitar personagens como Saitama, Luffy, Naruto e etc. com o argumento de que não passam do nível humano? Não, pois é uma obra ficcional. Então, não faz sentido dizer que os humanos de Shumatsu não podem ser fortes baseados nos humanos reais. Temos, por exemplo, o feito do Lubu cortando as nuvens, que demonstra que é possível superar em muito o nível humano, e isso é apenas um feito de destruição, então ainda não dá para limitar a potência de ataque deles com base nisso. Sejamos sinceros, ninguém nunca vai dizer futuramente: o God de One Punch Man é muito fraco porque até um humano como Saitama consegue rivalizar com ele. Isso considerando um futuro onde isso aconteça, é claro. Simplesmente ninguém iria aplicar essa lógica no Saitama. Sabemos que ele não é fraco como um humano,
E o mesmo se aplica aos humanos de Shumatsu. Assim como, por exemplo, os de One Piece não são limitados ao nível humano, e podemos ver uma quantidade muito absurda de personagens se tornando extremamente fortes. Então absolutamente nada impede que os personagens que rivalizam com os deuses sejam tão fortes quanto eles. O fato de eles se mostrarem tão fortes quanto um ser universal, por si só, é um feito universal para eles. É bem simples. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto entra na questão de que, na verdade, os humanos que nós acompanhamos na obra são muito superiores ao que eram em vida, e isso por conta das Valquírias. Como já foi dito no mangá, Volund não é algo simples como virar uma arma, é uma técnica que funde homens com Valquírias. E já foi dito em The Book que a Forja da Volund é um ato de transcendência da humanidade contra as armas divinas dos deuses, além de ser dito que desperta o verdadeiro potencial do corpo e alma. Isso significa que eles não apenas ganham uma arma, eles fazem uma fusão com as Valquírias, onde são capazes de despertar seu real potencial e transcender os limites humanos. Muita gente não tem conhecimento a respeito desse fato, mas ao forjar uma Volund, o personagem estaria realmente se tornando mais forte no geral, de maneira inquantificável, é claro, e provavelmente isso depende do próprio potencial do personagem, dessa forma, se aproximando do nível dos deuses, e é por isso que humanos são capazes de peitar deuses universais e serem equivalentes a eles. Outra dúvida comum é em relação aos deuses e humanos raramente destruírem a arena, o que seria imposto como um limite e argumentado que eles seriam um nível parede. Porém, o fato é que a arena é feita de oricalco, que em escritas antigas, lendas e na ficção é considerado um metal divino e mágico usado pelos deuses. Então, basicamente, não é a arena que limita o poder dos personagens. Pelo contrário, esse material divino apenas escala ao nível do poder dos deuses e humanos. Não é uma contradição. Agora eu só quero esclarecer melhor a respeito das 3 camadas. Algumas pessoas acham que Midgard se refere apenas ao planeta Terra por conta dessa scan, que cita como mundo terreno, mas na verdade mundo terreno significa o mundo material, uma expressão que é uma oposição ao mundo espiritual, e não se refere ao planeta Terra. A questão é que vemos claramente um universo em Midgard, tendo a Via Láctea e etc. E só existem esses 3 planos, ou seja, necessariamente esse universo pertence a algum lugar. Não tem como simplesmente o universo estar em um lugar que não existe, e é impossível estar em outra camada. Primeiro porque Midgard é o mundo material e físico, enquanto os outros seriam espirituais, o que implica que a Via Láctea e o universo humano necessariamente precisam estar em Midgard. E o segundo é que Midgard nem ao menos possui uma ligação física com Valhalla e Helheim, então não tem como o universo pertencer a outra camada. E é a mais pura lógica, já que Buda chama Valhalla de universo, então não faz o menor sentido as 3 camadas serem representadas equivalentes, sendo que supostamente seria um universo e um planeta.